No mundo de Naruto, Hidan é descrito como imortal. Vimos isso em suas lutas contra Asuma e Shikamaru. Ele literalmente ri na cara da morte, ignora ferimentos fatais e continua lutando como se nada tivesse acontecido. Tudo graças à sua religião e ao seu ritual macabro. Mas e se eu te dissesse que existem jutsus capazes de matá-lo? É isso mesmo que você ouviu. Mesmo no universo de Naruto, a imortalidade tem sim um limite, e Hidan não é uma exceção. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as técnicas que poderiam acabar com o Hidan de uma vez por todas. E se você tá curioso, eu só te peço uma coisa, me fortalece com seu like e se inscreve no canal. A pergunta que não quer calar, o ser imortal pode ser derrotado? A verdade é que isso é claramente possível, uma vez que, dependendo das condições, Hidan realmente não poderia sobreviver. E se pensarmos bem, ele já está morto. Depois de ser enterrado vivo por Shikamaru, sem comida ou água, ele não teria como sobreviver para sempre, principalmente sem fazer seus rituais. Mas e aí, você acha que o Hidan ainda está vivo? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. A verdade é que toda técnica possui uma fraqueza, incluindo os Jujutsus de Hidan, que mesmo com sua imortalidade, ainda está vulnerável a algumas habilidades, sendo elas o Selo Ceifeiro da Morte. Vamos começar com um dos jutsus mais sinistros e aterrorizantes de Naruto. O Selo Consumidor Shikifujin é extremamente poderoso, e esse aqui é um verdadeiro fim de jogo para qualquer um, e Hidan não seria a exceção. Esse jutsu é usado pelo próprio terceiro Hokage contra Orochimaru, e depois a gente vê o Minato usando contra o próprio Kurama. O funcionamento dele é bem direto. Quando ativado, o usuário invoca o Shinigami, um ser espiritual assustador que atravessa seu próprio corpo e puxa a alma do alvo direto para suas entranhas. Agora pensa comigo, Hidan pode ser imortal, mas ele ainda tem uma alma. E o que acontece quando a alma é arrancada? Exato, ele simplesmente deixa de existir como ser consciente. E eu sei o que você pode estar pensando, tá, mas o corpo continuaria intacto, certo? Tecnicamente sim, mas e daí? O que adianta ter um corpo perfeito se ele não tem mais controle sobre ele? Ele não teria pensamentos, não sentiria mais dor e não falaria. Ele seria apenas uma casca vazia. Mas isso levanta até uma questão interessante. Hidan realmente seria considerado morto nesse cenário? Porque o corpo dele pode continuar ali, intacto, sem sinais de decomposição. Mas sem alma, ele seria basicamente um vegetal ou até mesmo pior. Agora sabe o que deixa tudo ainda mais cruel? É que uma vez que esse jutsu é utilizado, aquele que foi selado não pode nem mesmo ser invocado pelo Edo Tensei. Ou seja, Hidan nunca mais voltaria, nem mesmo se algum maluco tentasse invocá-lo de volta. Mas calma, porque essa é só a primeira técnica da lista, e acredite, tem outras formas ainda mais brutais de acabar com o Hidan. Amaterasu, o ninjutsu do estilo fogo do mais alto nível. O Amaterasu é um dos jutsus mais temidos e mortais de Naruto. Se tem uma coisa que a gente aprendeu assistindo tanto Sasuke quanto Itachi em ação, é que se essas chamas negras te pegam, acabou. Aliás, não se trata de um fogo comum, uma vez que essas chamas são inextinguíveis, que queimam tudo até não sobrar absolutamente nada. E aí vem a pergunta, Hidan conseguiria sobreviver ao Amaterasu? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que, apesar de ser imortal, Hidan não tem fator de regeneração. Ele não se cura sozinho, como Naruto com o manto da Kurama, ou como o próprio Orochimaru, que se regenera praticamente de qualquer coisa. Hidan simplesmente não morre por ferimentos normais, isso é um fato, mas isso não significa que ele consiga se recuperar de algo que destrua seu corpo por completo. Agora imagina o que aconteceria se o Amaterasu começasse a queimar ele, cara, seria bizarro. Kamui, os deuses celestiais. Se tem uma técnica no universo de Naruto que desafia qualquer noção de lógica e equilíbrio, é essa aqui. A gente viu tanto Obito e Kakashi usando essa habilidade para mandar coisas e pessoas para uma dimensão alternativa, e cara, não tem volta. Agora imagina isso sendo utilizado contra o Hidan. Se o Kakashi ou o Obito decidissem simplesmente Kamuizar o Hidan e jogá-lo na dimensão do Kamui, seria um fim ainda pior do que o Shikamaru fez com ele. Pelo menos naquela caverna, ele ainda estava no mundo real, tecnicamente vivo, mesmo que isolado para sempre. E aqui que vem a pior parte, embora o corpo dele não envelhecesse, ele ainda sofreria de efeitos naturais, como a fome e até mesmo a sede.
E a parte mais irônica dessa técnica é que o Kamui não mata o Hidan diretamente, mas o destino que ele teria seria ainda pior do que a própria morte. Bijudama, bombas da besta com cauda. Se tem um ataque em Naruto que representa destruição total, é a Bijudama. Essa esfera de puro chakra concentrado é capaz de varrer montanhas inteiras como se fossem de papel. E na moral, realmente tem gente que acredita que o Hidan sairia ileso de uma dessas? Nem a pau. Primeiro vamos lembrar de um detalhe importante. Hidan não tem fator de regeneração, ou seja, ele não pode se curar de certos ferimentos. A verdade é que ele só não morre por cortes ou perfurações normais, mas seu corpo continua sendo um corpo humano. Se um simples golpe do Asuma já o fez sangrar, como é que ele iria resistir a uma explosão de chakra capaz de destruir vilas inteiras? E para mostrar o quão insanos são as Bijudamas, mesmo o Sannin lendário, considerado imortal, disse que morreria se fosse atingido por uma Bijudama. E a gente tá falando de um cara que troca de corpo, renasce da própria boca e consegue sobreviver sendo cortado ao meio. Se o próprio Orochimaru admite que não resistiria, então Hidan não tem a menor chance. Uma vez que Hidan fosse atingido por uma Bijudama em cheio, ele seria completamente desintegrado e reduzido a átomos. E aí vem aquela pergunta: como alguém pode ser imortal sem corpo? No fim das contas, a Bijudama não apenas mataria Hidan, ela apagaria sua existência da face da Terra. E se você tá assistindo até aqui, deixa o seu like para tá me fortalecendo, se inscreve no canal e para não perder vídeos como esse, ativa também o sininho das notificações. Você não tem noção do quanto isso é importante pro crescimento do canal, hein? Eu conto com você. A lendária Espada de Totsuka. A Espada Totsuka é uma variante da Kusanagi, sendo essa também a arma definitiva do Susanoo de Itachi. Uma espada espiritual que não apenas corta, mas que tem o poder de selar qualquer coisa que perfurar. E se Hidan fosse atingido por ela, seria fim de jogo na hora. Seu poder é tão impressionante que ele aprisiona a alma do seu oponente em um genjutsu eterno, ou seja, não importa se Hidan é imortal ou não, ele nunca sairá de lá. E aqui vem a grande questão: existe alguma diferença real entre isso e estar morto? Porque veja bem, Orochimaru também foi selado pela espada Totsuka e não conseguiu escapar. E a única razão pela qual ele voltou depois foi porque ele tinha pedaços de sua essência espalhados, como uma de suas marcações, como por exemplo a que estava na Anko. Estilo Partícula Jinton. Essa técnica absoluta é utilizada por Onoki e posteriormente pelo Mu, sendo um jutsu que simplesmente desmonta tudo a nível molecular. Ou seja, se Hidan for atingido, ele não só vai se machucar, como ele também vai deixar de existir. E não sou eu que estou dizendo isso, uma vez que nem mesmo o Susanoo do Madara resistiu ao Jinton. A gente viu Onoki simplesmente apagando 25 Susanoos de uma só vez com essa técnica. Agora, se o Susanoo, que é uma das defesas mais resistentes de todo o universo de Naruto, foi obliterado assim, o que o Hidan poderia fazer? A resposta é absolutamente nada. O caminho humano do Rinnegan. Assim como o Ceifeiro da Morte, o caminho do Rinnegan também seria fatal, afinal, os dois jutsus fazem essencialmente a mesma coisa, arrancam a alma da vítima, e sem alma não há Hidan. Vimos o caminho humano em ação várias vezes durante Naruto Shippuden, e todas as vítimas que tiveram suas almas extraídas simplesmente caíram mortas na mesma hora. Não importa o quão forte ou resistente o alvo seja, não tem como sobreviver sem alma, ou seja, por mais absurdo que pareça, apenas o caminho humano seria mais do que suficiente para derrotar alguém como Hidan. Gudou Damas, Orbes da Verdade. Se você acha que outros jutsus que vimos até agora são poderosos, as Gudou Damas entram em outro patamar. Essas esferas não são brincadeiras, e nação. Essas esferas têm a capacidade de destruir tudo o que tocam no nível mais fundamental da existência. Sabe aquele conceito básico de átomos, moléculas e energia que sustenta tudo ao nosso redor? As Gudou Damas destroem literalmente tudo isso. Elas não são só poderosas, uma vez que elas desintegram qualquer coisa completamente. Então, o que isso significa para Hidan? E bom, se até as defesas mais poderosas de Naruto, como o Susanoo ou o Jinton, não conseguem resistir a essas esferas, o que o Hidan, que não tem regeneração de verdade, faria? A verdade é que é absolutamente nada. C4 Karura do Deidara. Vimos que se explosões normais podem acabar com o Hidan, imagine o que o C4 faria.
sendo esse um dos jutsus mais devastadores do Deidara. Esse jutsu é insanamente poderoso, pois espalha microexplosivos que entram diretamente no corpo da vítima e explodem a nível celular. Quando Sasuke enfrentou Deidara e foi atingido por essa técnica, ele só conseguiu sobreviver porque viu a armadilha com seu Sharingan. Ele soube o que estava acontecendo e se protegeu a tempo. Mas e o Hidan? O problema é que enquanto Sasuke tinha o Sharingan para detectar e se antecipar, Hidan não tem nada disso. Agora imagina comigo se o Deidara liberasse essa técnica contra o Hidan. A explosão, que destrói tudo a nível celular, reduziria o corpo de Hidan a nada. E tão insano quanto o C4, o poderoso Rasen Shuriken. O Rasen Shuriken é um dos jutsus mais icônicos e destrutivos do universo de Naruto. Uma vez que o seu alvo é atingido, o Rasen Shuriken tem a capacidade de destruir as células do seu alvo a nível microscópico. Cada partícula do corpo do inimigo é cortada e desintegrada de dentro para fora. Tsunade, a própria Hokage, chegou a dizer que o próprio Naruto estava se destruindo ao utilizar esse jutsu, devido ao nível de intensidade que ele exige. Agora imagina isso sendo utilizado contra o Hidan. Se ele fosse realmente atingido diretamente, suas células seriam reduzidas a nada. E diferente de muitas das técnicas apresentadas até aqui, o Rasen Shuriken tem uma peculiaridade à parte, uma vez que Hidan iria sentir cada agulha penetrando em seu corpo. Cada dano aplicado pelo Rasen Shuriken seria demais até mesmo para o Hidan. E um detalhe interessante é que até mesmo o Kakuzu, com toda a sua habilidade de costurar corpos e de reparar danos, nem mesmo ele conseguiu fazer nada contra o Rasen Shuriken. Ou seja, se o Hidan fosse atingido pelo Rasen Shuriken, não haveria como ele sobreviver. E se você chegou até aqui, é porque você provavelmente gostou bastante do conteúdo. Independente se você concorda ou não, deixa o seu like para estar me fortalecendo, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. A real é que esse gesto não leva mais do que 5 segundos, e você contribui muito e me motiva fazendo isso. Se você acha que algum jutsu deveria estar nesse ranking, ou se você acha que a posição de alguma técnica deveria mudar, já comenta aí também. É isso, nação, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui, e eu te espero num próximo vídeo. Fui!